Pois é, pessoal, dando continuidade, eu vou só voltar um pouquinho ao SEI SOU, né, que é o senso de limpeza. A gente já viu o SEIRI, o SEITOM, e aí o senso de limpeza é o SEI SOU. O que esse senso diz? Que o melhor, né, para um ambiente de trabalho, e logicamente a gente leva para o ambiente de casa também, melhor do que limpar é não sujar. O que significa isso? Que quanto mais a gente suja, mais trabalho a gente tem. Então, se tu conservas, né, no seu dia a dia, você conserva um ambiente limpo, é muito melhor. Por quê? Você só tem que fazer a manutenção da limpeza e não uma limpeza pesada, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente leva para o nosso dia a dia e você consegue enxergar isso. Por exemplo, quando se vai fazer um bolo, então, na época que a minha mãe ela fazia muito bolo, né, pra gente mesmo em casa, ela sujava assim três vasilhas no máximo, né? A vasilha para bater o bolo, sujava uma para colocar os ingredientes secos e uma outra os ingredientes molhados. Então era isso que ela sujava e a colher lá que ela mexia, né, batia o bolo e era suficiente. Aí eu ia lá bater um bolo, nossa, eu sujava um monte de panela. Ela falava, né? Nossa, tu sujas muita panela, muita vasilha. Mas é isso, aí quer dizer, na hora de lavar, você vai para a pia e você vai ver que está cheio, lotado de coisa, né? Então, dentro da empresa funciona da mesma forma. Então, quanto mais a gente tem esse zelo, porque o Seissô também é o S do zelo, do cuidado, da limpeza. Então, a partir do momento que a gente tem uma rotina de limpeza, você não precisa estar o tempo todo fazendo limpezas assim pesadíssimas, porque você já mantém o ambiente limpo, né? Então, no Seissô, a gente precisa eliminar a sujeira diariamente dentro de nossa rotina, entenderam? No Seissou, também é muito importante que a empresa ela tenha programas de limpeza, né? Indicando o que vai ser limpo, quando vai ser limpo, quem deve limpar, né? O local, a máquina, o equipamento. Por exemplo, você vai no supermercado, já aconteceu de eu ir no supermercado, por exemplo, e ter lá aquela máquina de frios. Ah, eu vou comprar lá queijo, presunto, né? Enfim, o que for de frios. E eu já vi, assim, a pessoa, depois de fazer todo o corte, né, de fatiar os frios, a pessoa tá lá limpando. Então, essa limpeza, ela tem que ser, a partir do momento que terminou de fazer o serviço, a pessoa precisa limpar o equipamento. Essa limpeza, além da conservação, né, do equipamento, evita também o contágio, porque vocês sabem que frios, queijo, presunto e tudo mais, todos os produtos, né, que vão passar por aquela lâmina, deixam resíduos. E esse resíduo pode ser fonte de contaminação. Assim como, se deixar muito resíduo, pode acontecer um acidente. Então, quando você tem esse zelo pela limpeza, né, esse cuidado de estar limpando os equipamentos, seja em que frequência for, ou diariamente, semanalmente, mensalmente, conforme o equipamento, né, conforme o local também, isso aí evita muita coisa, né? Principalmente, dependendo da máquina, acidentes de trabalho. Então, a limpeza do local tem que ser um hábito, e um hábito diário, né? Lógico, como eu falei ainda há pouco para vocês, depende muito daquilo que está sendo se fazendo a limpeza, mas é um hábito que deve fazer parte da sua vida e da vida como trabalhador, né? Para que o ambiente fique o tempo todo organizado e também limpo. E lógico, a participação de todas as pessoas nesse processo deve ser motivado pela empresa. A empresa ela precisa mostrar todas as vantagens que existem de se ter um ambiente limpo e organizado, né? Lembrando, ainda há pouco eu até falei, né, que o acúmulo de poeira, de sujeira, além de ser causa, né, para parada e quebra de máquina, quando você não faz a manutenção em relação à limpeza, mas também em relação à questão de acidentes do trabalho, que podem ser evitadas, tá certo?
Bora, merda. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma sugestão, né? Na verdade, é um modelo de cronograma de limpeza. Então, a empresa, ela pode ter, e na nossa casa também, nós podemos fazer um cronograma, né? Para que a gente saiba o que deve ser limpo, lavado. Na verdade, isso aqui é de uma casa mesmo, mas a empresa faz do mesmo jeito. Então, na primeira coluna, o que deve ser limpo todos os dias. Ah, tem que varrer, aspirar e remover pó, passar pano no piso do quartos e sala. O banheiro, limpar pia, bancada, retirar lixo, lavar área molhada. Na cozinha, lavar louça, pia, bancada, fogão, tirar lixo, limpar o piso. Então, isso deve ser feito diariamente. Na semana, no quarto, aspirar o tapete, limpar os móveis, vai fazer isso todo dia? Não, não vai fazer todo dia, né? Vai fazer isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, e aí vai fazendo esse cronograma, tá? E aí a empresa faz do mesmo jeito. Eu já falei para vocês que eu trabalhei em um hotel, né? E lá nesse hotel era bem interessante a rotina de limpeza dos quartos. Então, por exemplo, lá no cronograma tinha inclusive a virada de colchão. Então, no colchão, né, o colchão que ficava nos quartos dos hóspedes, eles tinham uma marcação, né, dos dois lados, e tinha uma marcação, um X, bem no pezinho assim dele, pertinho assim da cabeceira. Na verdade, não era no pé, era na cabeceira do colchão. E aí aquela marca era vamos dizer, era a forma que a gente tinha de marcar onde aquele colchão estava. Então, por exemplo, se o X estivesse na cabeceira, a gente tinha que, a gente não, né? As camareiras, que eu não era camareira, tinha que na semana seguinte virar aquele X pro pé, para ficar na direção do pé do hóspede. Na semana seguinte, tinha que virar o colchão e aí ele iria para a cabeça. E aí ia fazendo um rodízio, né? Para que o colchão ele não ficasse marcado. Porque quando você deixa o colchão, dependendo da qualidade do colchão, em apenas uma posição, ele deforma e ele acaba ficando, né, molda o corpo da pessoa que dorme naquele local. Então, apesar de serem, os colchões eram de muita qualidade, mas tinha esse hábito, né, de fazer a virada de colchão, assim como a lavagem de cortinas se fazia uma vez no mês, aí a roupa de cama era diariamente, e assim tinha todo um cronograma também. Então, as empresas, elas costumam fazer isso, né? Então, vamos dizer que seja uma empresa lá que está fabricando canetas. Então, a cada dia, o que o operário deve fazer? Limpar a sua máquina. Trabalhou, limpou. E troca de peças, e a manutenção. Então, existe um cronograma para isso daí, né? Para que tudo funcione de forma segura, organizada e limpa. Aí agora eu vou mostrar para vocês o Seiketsu. Seiketsu é o senso da saúde e higiene. Então, assim, não adianta nada você tá com um ambiente super bem organizado, né? Tudo lá direitinho, limpinho, se a pessoa que está trabalhando naquele local, ela não está bem. E o que é esse estar bem? Ela não está bem nem fisicamente, nem mentalmente, nem emocionalmente. Então, nesse senso, existe uma preocupação com a pessoa, né? Para que ela esteja bem de saúde, para aí sim trabalhar de forma, né, integrada com os colegas de trabalho, que ela venha de casa, né, sem a carga de que tem algum problema familiar, com seus amigos, com a sua comunidade. Então, o Seiketsu trabalha muito essa situação, né, da saúde. Para isso, são elaborados, né, alguns meios para fazer com que a pessoa ela visualize, né, tenha esse apelo visual. A segurança ela é reforçada pela questão da saúde. Então, é muito importante que a empresa,
né, nos seus quadros de aviso, nos seus corredores, sejam colocados alguns estímulos visuais. Podem ser cartazes, lembretes, podem ser passados e-mails, tudo para lembrar para a pessoa a importância que ela tem dentro de todo esse processo e que a saúde dela é muito importante para a empresa, né? Logicamente, a empresa não quer parar, mas também não quer ver aquele funcionário de alguma forma ruim. Então, quer que aquele funcionário ele esteja num ambiente agradável, mas que ele também esteja bem, né? Eu acho que eu já falei para vocês que eu conheci a fábrica da Fiat, lá em Betim, Minas Gerais. E lá era muito interessante você passar pelos corredores da fábrica, né? Nós conhecemos a fábrica como um todo na época. A fábrica da Fiat, ela tinha 18 mil funcionários, era muita gente. Tem município que não tem essa quantidade de gente, tá? Tem município que tem 5 mil, uma população de 5 mil pessoas, e a Fiat na época tinha 18 mil. Então, é muito importante mostrar, né, para essas pessoas o quanto elas são importantes para todo o processo da qualidade, né? Então, na Fiat, a gente enxergava vários cartazes, né, dizendo da importância das pessoas e tudo mais, a questão da segurança do trabalho, da higiene, e é bem interessante esse senso aí, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, também existem empresas que elas investem muito nessa questão, né, da saúde, da higiene. Então, fazem palestras, fazem os funcionários participarem de cursos, pagam até, né, a questão de academias. Aqueles funcionários que praticam esportes regularmente, eles ganham alguns bônus. Então, é bem bacana quando a empresa ela enxerga isso, né? Que o funcionário, se ele está bem, a empresa também vai estar bem. Agora nós vamos falar do último senso, né? O senso de autodisciplina, que é o Shitsuke. Esse senso indica o momento que as pessoas se conscientizam da necessidade de buscar o autodesenvolvimento e consolidar as melhorias alcançadas com as práticas dos primeiros 4 S's. O que significa isso? Que se eu tenho essa disciplina de que se eu não fizer não praticar o primeiro senso, que é o da utilização, e eu começo a de novo acumular coisas, se eu começo a desorganizar o espaço em que vivo, não mantenho o cronograma de limpeza, né? Não estou trabalhando a questão da saúde e da higiene, não vai ter dado certo nenhum dos S's, né? Então, essa autodisciplina é você, diante de uma falha, né? De você, não, hoje eu não estou a fim de fazer isso. Não, eu preciso fazer para manter os 5 S's funcionando. Então, depende de cada uma das pessoas, né? Eu preciso me autodisciplinar. Então, é por isso que se diz, ou todo mundo trabalha pelos 5 S ou nada feito, né? Se fala isso. Então, cada um fazendo a sua parte. Então, a disciplina, ela é muito importante para a pessoa ter essa consciência de que a coisa só dá certo se eu fizer, se cada um fizer a sua parte. Eu preciso fazer a minha, você a sua, a outra pessoa a dela, né? Então, é isso que precisa ser entendido. Aí, aqui no outro slide, eu trouxe uma imagem que é bem sugestiva, né? Que é aquela coisa. Se algumas regras, né? Que aí tá como da casa, mas pode ser da empresa. Se você abriu, feche. Se você acendeu, apague. Se você sujou, limpe. Se você desarrumou, arrume. Se você quebrou, conserte. Se você não sabe, pergunte. Se você prometeu, cumpra. Se você pediu emprestado, devolva. Não sabe fazer melhor? Então não critique. Então, o Shitsuke, ele passa por essas regrinhas mesmo, né? Então, eu tenho que manter um hábito, né? De que se eu abrir, eu preciso fechar. Eu abri uma porta para tirar um compartimento, para tirar algo, eu vou lá e fecho. Se eu sujei alguma coisa na minha área de trabalho, eu preciso limpar depois que eu acabar, né? Desarrumei, eu preciso arrumar. Então, fazendo isso, tudo vai dar certo no programa. Bom, pessoal, a atividade de vocês para essa semana
vai ser a mesma que eu já tinha falado com vocês na semana passada. Vocês vão achar dentro da pastinha, né? Atividades do Mundo do Trabalho, parte 2. E aqui dentro vocês vão entrar na atividade 7, ok? Aplicando os 5 S's. O que é essa atividade? Vocês vão precisar aplicar, né, pelo menos os 3 primeiros S's, seri, seiton e seissô, em algum ambiente da casa de vocês. Pode ser a gaveta que vocês usam, pode ser a parte do guarda-roupa que vocês usam, pode ser na bancada de estudos de vocês, se vocês tiverem uma mesa onde está todo o material de vocês, mas vocês precisam aplicar, né, os conhecimentos em relação a esses S's nesse ambiente escolhido. O que mais? Vocês vão registrar com fotos. Então, vocês fazem o primeiro registro do ambiente, como ele se encontra hoje, desorganizado, do jeito que for. Faz a foto. E a partir daí, você vai começar a aplicar o primeiro S, que é o seri. Separa tudo que você ainda vai utilizar, separa aquilo que você não utiliza, mas que dá para você, de repente, doar para alguém, né? E separa aquilo que realmente é lixo, que você não vai usar, não dá para ninguém usar, porque está muito desgastado, está velho, é papel rasgado, sei lá. E aí esse material, ele também pode ser dividido. Ou ele vai para o lixo, de fato, porque não tem mais como utilizar, ou de repente você pode doar para alguém. Vamos dizer que sejam livros muito velhos, antigos, que você nem ninguém da sua casa vai utilizar mais, né? Então aí você, infelizmente, vai ter que dar uma destinação que pode ser uma reciclagem, né? Separar para reciclagem ou separar para o lixo. E aí vocês também vão registrar todo esse caminho que o que vocês estão separando vai ter. Depois de separado, né, todo o material, vocês vão reorganizar no ambiente, fazer uma limpeza ali naquele ambiente, onde vocês vão reorganizar o que você separou, que é, né, de uso ainda seu, que é útil para você. Lembrem que o seri é o senso da utilização. O que é útil, você guarda, faz a reorganização através do seiton. O que não é mais, você descarta, vai para outro caminho, tá certo? Após fazer a reorganização, você vai precisar fazer uma outra foto. Então, você tem o antes, como era o ambiente, e depois de tudo organizado, bonitinho, aí vem o depois. Por fim, vocês devem explicar como foi essa experiência para você. Fale mesmo, verdade, né? Se não foi bom, se vocês acham que é interessante fazer, porque de alguma forma vai ajudá-los na hora de localizar algo que vocês vão estar procurando naquele ambiente, façam o relato de vocês. Aqui embaixo, vocês vão encontrar um modelo de documento para vocês utilizarem. Gente, isso é só um modelo, é somente um exemplo. Então, coloquei aqui o local escolhido, uma mesa de estudos. Coloquei uma foto do antes e aí eu venho explicando para vocês como deve ser feito e aqui uma foto do depois, tá? Então, toda a sequência que eu expliquei agora para vocês também está contido nesse documento. É muito fácil de fazer, tá? Depois que vocês terminarem, salvem com o nome de vocês, vem até aqui, salvar como... Coloca o nome de vocês no documento para eu saber que é de vocês e postem dentro da tarefa.